O céu de Lisboa chorava uma chuva fina e insistente naquele dia de outono, como se o próprio tempo lamentasse a perda. No cemitério de Alto de São João, entre cruzes antigas e flores murchas, Miguel ao lado do caixão de madeira polida, o rosto pálido e os olhos fixos no vazio. Aos 28 anos, ele era o viúvo de António, um homem de 52 anos que construíra um império no setor imobiliário português. A família de António, reunida em torno como uma matilha de lobos, murmurava acusações venenosas: caçador de fortunas, aproveitador, ele só queria o dinheiro. Miguel sentia cada palavra como uma facada, mas não respondia. Em vez disso, recordava o primeiro encontro, 3 anos antes, numa galeria de arte no Chiado. Tudo começara de forma inocente. Miguel era um artista emergente, pintando telas que capturavam a melancolia das ruas lisboetas, lutando para pagar o aluguer do seu pequeno ateliê em Alfama. António, por outro lado, era um magnata solitário, viúvo de uma mulher que morrera jovem, sem filhos, e com uma família que o via mais como uma conta bancária do que como um ser humano. Eles cruzaram olhares sobre uma pintura de Miguel, uma representação abstrata do Tejo ao pôr do sol, com tons de azul e laranja que evocavam saudade. Esta obra fala de perda e renascimento, dissera António, aproximando-se com um copo de vinho na mão. Miguel sorriu, surpreso com a profundidade da observação. Conversaram até o evento terminar, e António comprou a tela por um preço que permitiu a Miguel sobreviver mais uns meses. Os encontros seguintes foram casuais: cafés no Bairro Alto, passeios pela Baixa, discussões sobre arte e vida. Miguel descobriu em António uma alma sensível, escondida atrás de uma fachada de homem de negócios implacável. António contava histórias da sua juventude, de como casara cedo por pressão familiar, de como a sociedade portuguesa dos anos 80 o forçara a reprimir desejos que só agora, na meia-idade, ousava explorar. Eu vivi uma mentira por décadas, confessara ele uma noite, sob as luzes dos elétricos. Miguel, que sempre soubera da sua orientação, sentiu uma conexão imediata. Mas o amor não era simples, vinha carregado de sombras. A família de António, a irmã Rita, o irmão Paulo e os sobrinhos, via Miguel como uma ameaça. Rita, uma advogada conservadora de Cascais, fora a primeira a confrontá-lo. Você é jovem demais, pobre demais. O que quer com o meu irmão? Dinheiro. Posição. Miguel negava, mas as dúvidas plantadas cresciam como ervas daninhas na sua mente. Será que amava António pelo homem que era, ou pelo conforto que ele proporcionava? As noites em que António pagava jantares caros no Belcanto, ou quando o levava a viagens para o Porto, faziam-no questionar. Eu mereço isso, pensava Miguel, olhando-se no espelho do apartamento luxuoso que António alugara para ele. O relacionamento progrediu apesar das tormentas. António propôs casamento num fim de semana romântico em Sintra, no Palácio da Pena, onde a neblina envolvia os castelos como um véu de mistério. Quero passar o resto da vida contigo, Miguel. Sem medos, sem esconderijos. Miguel aceitou, mas o anúncio à família foi um terremoto. Paulo, o irmão mais velho, um empresário de vinhos no Douro, explodiu: isto é uma vergonha. António, você enlouqueceu. A sociedade vai nos ridicularizar. Rita ameaçou cortar laços, alegando que Miguel era um parasita que explorava a vulnerabilidade de António após a viuvez. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, o casamento igualitário fora aprovado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo. Amigos de António sussurravam em festas: ele está numa crise de meia-idade. Esse rapaz vai deixá-lo falido. Miguel enfrentava olhares julgadores no ateliê, onde colegas artistas o acusavam de vender-se por patrocínio. A pressão interna era pior: Miguel lutava com a culpa de não ser suficientemente gay para alguns, ou demasiado dependente para outros. Eu amo, repetia para si mesmo, mas as noites de insônia vinham com visões de um futuro onde tudo desmoronava. O casamento aconteceu em segredo, numa pequena capela em Óbidos, com apenas testemunhas próximas. António alterou o testamento logo depois, deixando tudo para Miguel: as propriedades em Lisboa, as vinhas no Alentejo, as ações na bolsa. É para te proteger, disse ele. A minha família nunca te aceitará. Miguel protestou, sentindo-se ainda mais como um impostor. Mas António insistiu: isto é amor, não caridade. Os meses seguintes foram de aparente felicidade, mas as fissuras cresciam. Rita descobriu o casamento e iniciou uma campanha de difamação,
espalhando rumores em círculos sociais. Paulo cortou relações comerciais com Antônio, alegando conflito de interesses. Miguel, por sua vez, enfrentava a mãe, uma viúva devota em Braga, que chorava: filho, isto é pecado. Pensa na tua alma. A dor de Miguel era dupla: amar alguém contra o mundo, e duvidar se esse amor era puro. Então veio a doença. Antônio foi diagnosticado com cancro no pâncreas, agressivo e terminal. Os últimos 6 meses foram um inferno de hospitais, quimioterapias e noites em claro. Miguel cuidou dele incansavelmente, vendendo pinturas para cobrir extras, recusando ajuda financeira da família. Eu faço isto por amor, dizia. Mas Rita via ali uma performance: ele está a posicionar-se para herdar tudo. No funeral, as acusações explodiram. Paulo aproximou-se de Miguel: você matou-o com stress. Agora vai embora com o nosso dinheiro. Miguel, com o coração partido, não respondeu. Mas no dia seguinte, o notário leu o testamento, tudo para Miguel. A família ficou em choque. Rita gritou: isto é fraude. Vamos contestar. Miguel, atordoado, percebeu o peso da herança, não só financeira, mas emocional. Após o funeral, Miguel regressou ao apartamento em Lapa, um palacete renovado com vistas para o Tejo. As paredes ecoavam o silêncio, e cada móvel lembrava Antônio: a poltrona onde ele lia jornais, a cozinha onde preparavam refeições simples apesar da riqueza. Miguel sentou-se no sofá, o testamento nas mãos, um documento frio que o tornava milionário da noite para o dia. Mas o que significava isso? Liberdade ou prisão? Ele recordou as discussões noturnas com Antônio sobre o dinheiro: não é sobre posses, Miguel. É sobre segurança. A minha família roubar-te-ia tudo se pudesse. Rita não perdeu tempo. 2 dias depois, ligou: vamos ao tribunal. Você manipulou no leito de morte. Miguel, exausto, contratou um advogado, um homem discreto de Coimbra chamado João, especializado em heranças contestadas. Eles vão alegar influência indevida, explicou João. Precisa provar que o amor era genuíno. Provar amor? Como se quantifica o coração em papéis? A sociedade reagiu com voracidade. Jornais sensacionalistas publicaram artigos: viúvo jovem herda fortuna, amor ou golpe. Miguel evitou as redes sociais, mas os comentários chegavam via amigos: eles dizem que és um gigolo. A pressão social em Portugal, onde o catolicismo ainda influenciava normas, tornava-o um pária. Na comunidade LGBT de Lisboa, alguns aplaudiam: é uma vitória para nós. Outros criticavam: reforça estereótipos de gays oportunistas. Internamente, Miguel debatia-se. Flashbacks invadiam-no, o dia em que Antônio o apresentou a amigos como o meu companheiro, e os olhares desconfortáveis. Ou quando Miguel recusou um carro de luxo: quero conquistar as minhas coisas. Mas agora, com a herança, sentia-se sujo. Sou mesmo um caçador de fortunas? Questionava-se, olhando para as telas inacabadas no ateliê. Paulo intensificou o ataque. Enviou uma carta ameaçadora: sabemos do teu passado. Vens de uma família pobre, com dívidas. Antônio foi o teu bilhete de lotaria. Miguel recordou a infância em Braga, filho de uma costureira e um pai alcoólico que abandonara a família. A arte fora a sua salvação, mas a pobreza marcara-o. Antônio soubera tudo e amara-o apesar disso, ou por causa disso. Uma reunião familiar foi marcada em Cascais, na casa de Rita. Miguel foi, contra o conselho de João. É uma armadilha. Mas ele precisava confrontá-los. A sala era opulenta, com quadros renascentistas e vinho do Porto. Rita, com o cabelo impecável, atacou: admita, Miguel. Você seduziu-o para isto. Paulo acrescentou: temos provas de transferências bancárias antes do casamento. Miguel defendeu-se: eram presentes de amor, não subornos. Antônio queria-me feliz. A discussão escalou. Um sobrinho, Tiago, de 25 anos, interveio: tio Antônio era vulnerável. Você aproveitou. Tiago, que Miguel conhecera brevemente, parecia o mais razoável, mas os olhos dele traíam ressentimento. Miguel saiu dali abalado, questionando se alguma vez seria visto além do rótulo. De volta a Lisboa, encontrou consolo num velho amigo, Luís,
um ativista LGBT no Príncipe Real, a sociedade portuguesa evoluiu, mas o preconceito persiste, disse Luís. Luta por ti, pelo que vocês tiveram. Miguel contou sobre as dúvidas internas, e se eles tiverem razão? E se o meu amor fosse influenciado pelo dinheiro? Luís respondeu, amor é complexo. Não é preto e branco. O processo judicial começou. No Tribunal de Lisboa, Rita apresentou e-mails antigos onde António expressava dúvidas sobre o relacionamento. Ele escreveu que se sentia sozinho e que Miguel o fazia sentir jovem, argumentou o advogado dela. Miguel, no banco das testemunhas, chorou, isso era amor, não manipulação. Mas as palavras soavam ocas perante os juízes. Entretanto, Miguel descobriu uma traição. Paulo tentara subornar o notário para alterar o testamento. João encontrou provas, mensagens trocadas. Isto muda tudo, disse. Miguel sentiu raiva, mas também pena. Eles amavam António pelo dinheiro, não eu. A tensão culminou numa noite chuvosa. Miguel recebeu uma chamada anônima, desista ou sofrerá. Assustado, trancou-se em casa, refletindo sobre as escolhas. Amar António valera o preço. A solidão pós-morte era pior que qualquer riqueza. O julgamento prosseguia como uma novela dramática, com audiências lotadas de curiosos e jornalistas. Miguel, vestido de fato simples, contrastava com a família de António, envergando roupas de marca. O juiz, uma mulher de meia-idade de Faro, ouvia atentamente. Rita testemunhou, meu irmão era um homem tradicional. Este casamento foi uma aberração influenciada por Miguel. O advogado de Miguel rebateu, tradicional. António era gay reprimido por décadas, graças à pressão familiar como a vossa. Miguel recordava conversas íntimas com António sobre identidade. Eu casei com a minha mulher por dever, mas o meu coração sempre soube, dissera António. Agora, essa verdade era a arma no tribunal. Tiago, o sobrinho, depôs a favor da família, vi Miguel pedir dinheiro para o ateliê. Era óbvio. Mas João apresentou contraprovas, recibos de vendas de pinturas, mostrando independência. Fora do tribunal, a vida de Miguel desmoronava. Amigos distantes sumiam, temendo associação. A mãe ligava diariamente, volta para Braga, filho. Isto está a destruir-te. Miguel resistia, mas a dúvida moral crescia, herdar tudo era justo. António quisera assim, mas e os laços de sangue? Uma reviravolta veio quando Luís, o amigo ativista, organizou uma manifestação de apoio à porta do tribunal. Cartazes diziam, amor não tem preço e direitos LGBT em Portugal. A mídia cobriu, virando a opinião pública ligeiramente a favor de Miguel. Mas Rita contra-atacou com uma entrevista na TV, isto não é sobre orientação sexual, é sobre exploração. Internamente, Miguel enfrentava um colapso. Numa sessão com um psicólogo em Belém, desabafou, sinto-me culpado por sobreviver. António morreu, e eu herdo a vida dele. O terapeuta questionou, o amor envolve sacrifícios. Qual foi o teu? Miguel pensou nas noites de cuidados, nas renúncias à carreira para estar ao lado de António. Paulo, vendo o caso enfraquecer, propôs um acordo, divide a herança. Fica com metade. Miguel recusou, não é sobre dinheiro. É sobre honrar a vontade de António. Mas a tentação era real, acabar com o pesadelo. Então, uma descoberta chocante, vasculhando papéis de António, Miguel encontrou cartas antigas. Uma de Rita para António, se continuas com esse rapaz, deserdamos-te. Outra de Paulo, pensa nos negócios da família. A família pressionara António por anos, forçando-o a uma vida inautêntica. Miguel sentiu fúria, eles eram os verdadeiros caçadores de fortunas. No tribunal, apresentou as cartas. O juiz franziu a testa, isto mostra hipocrisia. Rita negou, eram conselhos fraternais. Mas o dano estava feito. Tiago, surpreendentemente, mudou de lado. Tia, tio, parem. Tio António amava Miguel. Eu vi isso. A traição de Tiago abalou a família. Ele confessou a Miguel em privado, eu invejava-vos. Queria o que tinham, liberdade para amar. Tiago era gay, reprimido pela família conservadora. O julgamento aproximava-se do fim.
Miguel testemunhou pela última vez: perdi o homem que amava. Esta herança é um fardo, mas aceito para provar que o nosso amor era real. Lágrimas escorriam, e o tribunal silenciou. Fora dali, a sociedade debatia, artigos em jornais como o Público questionavam preconceitos contra casais LGBT com diferenças de idade e classe. Miguel tornou-se símbolo involuntário. Mas o preço era alto. Isolado, questionava: valeu a pena? A resposta veio numa visita ao túmulo de António: sim, por ti. O verdito chegou numa manhã ensolarada de primavera, com o Tejo brilhando ao fundo do tribunal. O juiz declarou: o testamento é válido. Não há provas de influência indevida. Miguel venceu, mas a vitória era amarga. Rita e Paulo saíram furiosos, prometendo apelo. Tiago, porém, aproximou-se: desculpa, Miguel. Vamos reconstruir. Pela primeira vez, Miguel viu esperança na família. Com a herança, veio responsabilidade. Propriedades em Lisboa precisavam de gestão, vinhas no Alentejo de atenção. Miguel contratou gerentes, mas insistiu em envolvimento pessoal. Não quero ser parasita, disse a João. Começou a doar parte para causas LGBT, fundando uma galeria em Alfama para artistas que eram emergentes. A sociedade reagia misto. Alguns aplaudiam, exemplo de resiliência. Outros criticavam, usa o dinheiro para comprar aceitação. Miguel ignorava, focando na cura. Visitava o psicólogo regularmente, processando o luto. António queria que eu vivesse, repetia. Uma nova tensão surgiu: romance. Num evento na galeria, conheceu Pedro, um escultor de 30 anos de Setúbal. Pedro era aberto, sem bagagem. Flertaram, mas Miguel recuou: ainda dói. Pedro compreendeu: tempo cura. Mas a atração despertava culpa, trairia António. Rita apelou, prolongando o drama. No Tribunal Superior, novas acusações. Miguel escondeu a doença de António para manipular. Absurdo, mas desgastante. Miguel contra-argumentou com diários de António: Miguel é a minha luz. Paulo, falindo negócios, pediu ajuda financeira em segredo. Miguel recusou: aprendam a viver sem explorar. Isso expôs a hipocrisia familiar. Tiago tornou-se aliado. Juntos, confrontaram Rita: mãe, aceita que tio António era feliz. Rita cedeu ligeiramente: talvez eu estivesse errada. Miguel refletia sobre escolhas. Amar António fora certo, apesar do caos. A resposta evoluía: sim, mas com custos. Numa viagem ao Douro, gerindo vinhas, Miguel encontrou paz. Caminhando entre parreiras, recordou António: aqui, planeámos o futuro. Lágrimas misturaram-se ao vinho. De volta a Lisboa, Pedro convidou-o para jantar. Miguel aceitou, testando águas novas. Não substitui António, pensou. O apelo foi rejeitado. Rita desistiu, acabou. Paulo emigrou para o Brasil, fugindo dívidas. Miguel, livre, questionava: sou digno disto? A galeria florescia, ajudando outros. Mas sombras persistiam. Rumores de traição de António surgiram, falsos, plantados por Rita. Miguel defendeu a memória: nosso amor era imperfeito, mas real. Com o caso encerrado, Miguel abraçou a nova vida. A galeria Saudade que Era tornou sede em Lisboa, exibindo obras que exploravam identidade, amor e sociedade. Artistas como ele encontravam voz. Miguel pintava novamente, telas que capturavam dor e renascimento. Pedro tornou-se presença constante. Jantares no Chiado evoluíram para passeios em Sintra. Sinto-me vivo de novo, confessou Miguel. Mas fantasmas assombravam: António aprovaria. Pedro respondia: ele queria-te feliz. A família reconciliava devagar. Tiago visitava, partilhando histórias. Tio António falava de ti com brilho nos olhos. Rita enviou uma carta: perdão pelo sofrimento. Talvez o amor vença. Paulo, do Brasil, ligou: errei. Cuida do legado. Sociedade portuguesa debatia o caso em fóruns, reforça o combate preconceitos. Miguel deu entrevistas: nosso amor desafiou normas.
Pagamos caro. Internamente, Miguel lutava com moralidade. Doar mais. Vender propriedades. Decidiu manter, usando para bem. Uma crise veio quando Pedro propôs morarem juntos. Miguel hesitou, medo de repetir erros. Pedro, isto é novo. Miguel aceitou, mas dúvidas persistiam. Numa manifestação LGBT no Rossio, Miguel discursou: amor não conhece barreiras, mas sociedade impõe. Lutem. Vida estabilizava, mas custo emocional era visível, noites de insônia, visitas ao túmulo. Tiago saiu do armário, inspirado por Miguel. Obrigado por mostrar o caminho. Miguel refletia: escolhas definem-nos. Amar António fora certo. Sim, apesar de tudo. Os anos passaram, mas as cicatrizes permaneceram. Miguel, agora com 35, gerenciava o império com sabedoria, equilibrando arte e negócios. Com Pedro, construiu uma vida estável, casando em Óbidos, e quando o passado. Desta vez, sem segredos, disse. A família integrou-se, Rita visitava, Paulo regressou reconciliado. Tiago, orgulhoso, trabalhava na galeria. Miguel escreveu um livro, Herança de Amor, contando a história. Tornou-se best-seller, sparking debates sobre amor, classe e orientação em Portugal. Mas no fundo, questionava: fui vítima ou vilão? A sociedade evoluíra, mas preconceitos lingered. Numa noite tranquila em Lapa, olhando o Tejo, Miguel pensou em António. Obrigado pelo dom, e pelo fardo. A vida seguia, com lições aprendidas, amor exige sacrifícios, e escolhas têm consequências. Foi certo Miguel aceitar a herança, sabendo o conflito que causaria,